Boa noite para vocês, está no ar o Troca de Passes deste sábado, um Troca de Passes muito especial para falar sobre a primeira semifinal da Copa do Brasil. Deu Galo, hein? O Galo empatou com o Vasco em São Januário, como havia vencido na MRV Arena. O Galo é o primeiro finalista da Copa do Brasil 2024. Quem vai passar do outro lado, Luiz? Muito difícil de saber. Amanhã, 6 da tarde, eu digo para vocês, direto lá da Neoquímica Arena, hein? Porque já fica o recado. Amanhã, eu, Carlos Eduardo Mansur, Alex e toda a equipe estaremos na Neoquímica Arena para fazer de lá o troca de passes deste domingo. Hoje estaríamos em São Januário, mas o tempo não permitiu, muita chuva por lá, por isso estamos aqui no cenário maravilhoso do troca de passes para falar muito sobre a classificação do Atlético. Vamos falar também sobre a semifinal de amanhã, o duelo entre Corinthians e Flamengo que acontece em São Paulo. Carlos Eduardo Mansur, aliás, já convido vocês aí de casa para participarem com a gente, né? Hashtag troca de passes, vá lá no Twitter, no X, mandem as suas mensagens pra gente. Só elogio, por favor. Queremos ouvi-los, hein, sobre a classificação do Atlético nesta noite, lá em São Januário, debaixo de muita chuva. E o gramado, parabéns ao Vasco, né? O gramado não está muito bonito, mas a drenagem aguentou muito bem, né? Suportou essa chuva muito volumosa que caiu hoje aqui no Rio de Janeiro. Carlos Eduardo Mansur, boa noite. Eu diria que foi um jogo ruim em São Januário, né? Não foi um bom jogo, mas o Galo, apesar de ter feito muito pouco no jogo de hoje no aspecto ofensivo, conseguiu, através dos pés de Hulk, né? O jogador emblemático dos tempos mais recentes do Galo, a classificação, a decisão, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Acho que você resumiu o que eu vi do jogo, assim. Quando você falou do gramado, o gramado esteticamente ele não era bonito, não. Mas a qualidade ruim do jogo não teve nada a ver com o gramado. O gramado estava em boas condições. Ele só não era, a aparência dele que não era boa. Jogos de mata-mata costumam ter muita influência daqueles jogadores capazes de ganhar o jogo num lance, né? Porque futebol, basta um gol para você ganhar um jogo, basta um gol para você eventualmente empatar o jogo, desfazer uma vantagem que o adversário está construindo. Então, a influência de um jogador que num lance fabrica, aparentemente do nada, um lance de gol. Se você pegar hoje essas métricas atuais que tem o XG, né, que apontam a probabilidade de uma chance, de uma finalização terminar em gol, provavelmente esse lance do Hulk, ele é visto pelos modelos matemáticos como um lance de probabilidade baixa de gol, em termos de finalização. E o Hulk transforma num gol espetacular, aparentemente do nada. Tem uma certa dose de crueldade, a gente vai ver daqui a pouco, um pouco mais a fundo nas análises do jogo. O Vasco mudou um pouco em relação ao que foi em Belo Horizonte a sua forma de defender contra o Atlético, especialmente quando pressionava a saída de bola, até para ter uma sobra nesses duelos aéreos com o Hulk, que lá geraram muitos problemas e o Vasco cedeu os gols dessa forma, corrigiu isso, conseguiu que o Atlético praticamente não conseguisse estabelecer no campo de ataque, e acabou tomando um gol justamente a partir de um lance dessas bolas longas, só que dela surge um lateral. E desse lateral o Hulk consegue ter poucos metros, alguns centímetros de espaço e dali fabrica um gol num jogo que era de muito poucas chances de gol. Parecia até um jogo com destino traçado para os pênaltis. E o Hulk conseguiu fazer toda a diferença. O melhor jogador dos 22 que estava em campo conseguiu colocar o Atlético na final. E é curioso, né, Alex? A gente vinha assistindo o jogo e comentando que o Hulk não conseguia ter espaço para jogar. A marcação do Vasco era muito boa, né? O Hulk não tinha tido praticamente nenhum momento em que conseguisse levar vantagem, criar perigo. E na única moscada da defesa do Vasco, o Hulk tirou um coelho da cartola e fez um golaço para decidir o jogo e a classificação do Atlético. Grande jogador é isso, né? Aparece nos momentos mais complicados, mesmo quando ele próprio não está conseguindo ir bem no jogo, vai e acerta um lindo chute para fazer o gol da vitória. Tudo bem, Alex? Boa noite. Tudo bem, Felipe. Boa noite, Mansur, todo mundo que está em casa. Costuma-se dizer desde as antigas que se bom jogador, você está marcando ele, se ele for no banheiro, você vai junto, né? Não dá espaço para ele. E é muito difícil você marcar o jogo inteiro sem conseguir dar um espaço. E quando você dá espaço, não pode ser naquela zona ali de perigo, né, perto da área. Mas também aconteceu, nesse sentido, um jogo ruim, mas o Vasco ele jogou melhor, né? Nesse sentido, encaixou melhor seu jogo. Lógico que não teve chances de gols nem nada. Parecia boa parte do jogo, realmente, pela falta de chance que
seria muito mais fácil e provável ir para os pênaltis, mas isso é futebol. O futebol é feito, lógico, de um bom coletivo, mas é a individualidade que decide e resolve realmente muito desses jogos, né? E o Hulk, ele vem demonstrando isso de uma maneira espetacular. E fora que jogos eliminatórios é gostoso por isso, né, cara? Fica aquela emoção, aquela sensação que você não sabe se você desliga, se você troca de canal, e acompanhar isso, a festa que fez o torcedor do Vasco, para sair realmente, esse reconhecimento, acho que foi muito legal. Mas é algo doído, né? Mas o Vasco fez uma belíssima campanha nesse sentido. E o Atlético, naturalmente, vai ter que melhorar, penso eu, para essa final, porque é um time que pode render mais. Muitos momentos hoje parecia que o Atlético estava querendo, acho que desde o começo, né? Querendo empurrar, como ele ficou entregue de uma maneira muito fácil, assim, do jogo e do sistema de marcação, da estratégia do Vasco. Mas melhorar é importante para o time que ele tem, para poder conquistar algo dessas duas Copas que ele está aí. O momento, né, se a gente for pensar no aspecto coletivo, o momento do Vasco não é bom, né, dentro de campo, né? Os resultados não estão acontecendo, o Vasco está tendo dificuldade nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, a torcida fez uma festa espetacular em São Januário, uma atitude muito bonita, né, ao final do jogo, ao aplaudir, conseguir reconhecer o esforço que foi feito pelos jogadores, né, porque é muito claro que o Atlético hoje tem jogadores de melhor